Olá, aqui é Rafael dos Santos, do Conoec. Eu estou com uma referência em adestramento agora com o Leonardo Gata. A gente está conversando via Skype ao vivo e a gente vamos conversar um pouco sobre a história do Léo, sobre toda essa trajetória desse grande adestrador. Tudo bem, Léo? E aí, Rafael, tudo bom? E aí, galera do Conoec, prazer estar aqui mais uma vez com vocês. É isso aí, Léo. Léo, para quem não te conhece ainda, você poderia falar quem é o Leonardo Gata hoje? O que você faz, com o que você trabalha? Tá? Eu tenho uma empresa de adestramento, que é a Tudo de Cão, né? A Tudo de Cão, hoje, o carro-chefe é o adestramento em domicílio, né? É onde é o principal serviço, né, da Tudo de Cão, né? Onde a gente vai na casa das pessoas e orienta os donos como lidar com os cães e tal, né? A gente oferece também aulas em grupo, né, que a gente chama de turmas de cão, que é um dos serviços que eu particularmente mais gosto, que assim, são na verdade donos que são fissurados em treinar cães, tem na verdade como hobby treinar cães, né? E aí treinam de tudo, né? Desde truques, comandos de obediência, tem agora, juntou um grupinho, falou que agora quer treinar freestyle, então tá assim, tá bem bacana, né? Aí a gente, até o ano passado, a gente dava muitos cursos, né, para adestradores. Então, a gente tinha um curso com 4 módulos, né, focados para adestradores. Hoje a gente mudou, né, um pouco o formato. Esse ano a gente não ofereceu nenhum curso, a gente está focando basicamente o treinamento para a equipe, né, da Tudo de Cão. Então, todos esses cursos são direcionados para a equipe, né. A gente trabalhou muito tempo também com eventos, então construtoras, por exemplo, que vão lançar um condomínio com pet place, né, que agora em São Paulo está bem na moda, né? Então as construtoras entram em contato com para a gente ajudar no lançamento. Então, a gente vai, faz apresentações, né, para convidar as pessoas que se ligam com pet e tal, né. A gente trabalhou muito tempo também com terapia, atividade e educação assistida por cães, né? Então, a gente já treinou 3 equipes, e assim, as mais diversas funções, né? Desde idosas que a gente, na verdade, treinava os cães para inserir os cães nas sessões de fisioterapia, não é, com essas idosas. Um outro lugar que a gente trabalhou muito tempo foi uma clínica de dependentes químicos, que os cães eles faziam parte do contexto terapêutico, né? Então, eles chamavam de laborterapia, que é a terapia através do trabalho, né? Então, os pacientes eles precisavam, por exemplo, desde alimentar o cão, limpar o canil, cuidar da parte de saúde e tal, até treinar comando de obediência. Então ia em todas as fases de ter um cão, né? De se importar com alguém, ter um cão que goste dele, sem interesse e tal. É, e o auge, né, da semana deles eram as aulas de agility, que aí eles faziam agility 2 vezes por semana, né? E aí os psicólogos aproveitavam todo esse material gerado, né, e todo esse conteúdo que acontecia e trabalhavam isso em atividades, para trabalhar aqueles conteúdos, né? Então fazia parte realmente da parte de terapia, né? Hoje o serviço mais novo da Tudo de Cão é na verdade um projeto social nosso, que é a Cão Inclusão, né? A Cão Inclusão é um projeto onde a gente treina cães para ajudar cadeirantes, né? Então, assim, a gente treina, por exemplo, dependendo de onde é a lesão que a pessoa teve, ele vai ter dificuldade para fazer esse movimento aqui, de abaixar e pegar coisa e tal. Então, a gente treina cães para pegar coisas quando cair, por exemplo, caiu uma chave, caiu um celular da mão da pessoa, o cachorro pega e entrega. Ou, por exemplo, acender e apagar a luz, ou buscar uma água na geladeira, ou buscar um cobertor no armário, né? Então a gente treina para esse tipo de função, né? Para ajudar realmente no dia a dia, né? Então, assim, de um modo geral, hoje é isso que a gente faz na Tudo de Cão, na Tudo de Cão e na Cão Inclusão. No total, hoje, a Tudo de Cão e a Cão Inclusão são 20 pessoas, né, trabalhando. Legal, Léo. Depois eu quero saber um pouquinho mais sobre a Cão Inclusão e a Tudo de Cão.
Mas me diz, como que tudo isso começou, Léo? Me conta um pouco da tua história, como que você iniciou nessa área? Começou já lá atrás, né? Então, assim, quando eu tinha 7 anos, eu morava no apartamento e aí a gente se mudou para uma casa, né? E aí meu pai começou a... Ele primeiro pegou um casal de Akitas, né? E aí começou a gostar da brincadeira e falou, vou criar Akita, né? Aí depois conheceu Shiba, tal, começou a criação de Akita e de Shiba. Então eu meio que cresci no meio da cachorrada, né? E, e aí nesse meio do caminho, quando a criação, a gente começou a levar eles para exposições, quase todo final de semana, né? A gente ia para a exposição. Então todo esse mundo sinófilo, eu meio que cresci no meio disso. E aí com 15 anos eu me mudei de Salvador para São Paulo, eu meio que fugi de casa, né? Eu resolvi que ia fazer faculdade aqui em São Paulo e aí eu resolvi já fazer o ensino médio e tal. Então, e aí eu trouxe a Fuco comigo, que é uma Shiba. Aí eu comecei a praticar agility com ela, depois peguei um outro Shiba, que foi o Tonton, e aí eu ganhei a Duda, que foi uma Border Collie, que é uma Border Collie, né? E aí eu comecei a treinar com ela, tal, só que ela era muito medrosa. E ela já tinha passado assim por um monte de escola de adestramento, de agility e tal, e ninguém conseguia se aproximar dela. Porque uma coisa que ela fazia, assim, as pessoas tentavam entrar no canil, ela se debatia, tentava fugir a todo custo, e, e assim, ela chegava a se machucar para fugir das pessoas, né? Então, com tudo isso, todo o povo do adestramento, com toda a sutileza, né, falava assim: Léo, joga esse cachorro fora, meu, esse cachorro não serve pra nada. E aí eu comecei a treinar ela e ela saiu de um extremo, que era o medo, né, para excitação. Né? Então ela meio que ela partiu de um extremo para o outro, e aí no agility, quando eu comecei a competir com ela é conhecida como Duda a Louca, né? Porque ela ficava alucinada assim fazendo agility, né? E aí ela derrubava a barra, levava no peito, fazia toda aquela bagunça, né? Na minha primeira prova de agility, a única coisa que ela fez foi rodar. Ela rodava, latia e tentava me beliscar. Mas, quer dizer, era o caos, né? E aí, no meio de toda essa bagunça, assim, na época, ninguém resolvia problemas de comportamento de forma positiva. Todo mundo utilizava punições, né? Assim, no Agility ainda tinha um pouco de utilizar petiscos, utilizar brinquedos e tal, mas na parte de problemas de comportamento era punição. Então o povo falava assim: Léo, quando ela derruba a barra, você tem que pegar a barra, bater forte no chão com cara de bravo e falar, não pode! Então, na verdade, era assim que o povo resolvia, né? E aí, nisso, eu não, obviamente, eu não concordava com aquilo e eu quebrava vários paus na gente, né? Eu falava, eu não vou fazer isso, não faz sentido, venho aqui para brincar com ela, não faz sentido eu fazer isso. Se for para fazer isso, eu prefiro, sei lá, vou ficar brincando de bolinha no parque, vou jogar frisbee, né? E então eu não concordava, mas por outro lado, né, eu sempre fui muito competitivo, né? Então as questões de competição sempre meio que mexiam assim comigo. Então eu queria ir bem também, né? Nas provas. Né? Então eu tava naquele dilema, pô, não consigo ir bem nas provas, só tomava eliminação uma atrás da outra. E só que por outro lado, eu não estava disposto a utilizar os métodos que as pessoas recomendavam e tal. E aí eu comecei a estudar bastante, né? Comecei a importar tudo que era material, né? E aí teve a primeira dificuldade, né? Porque o que você lê, né? Você está querendo entrar na área. O que você vai puxar o que você vai comprar de livro? Né? Hoje em dia você ainda encontra bastante referência na internet, pessoas que falam, pô, esse material é bom, mas na época não tinha nada. Né? Ninguém utilizava de referência. Então, assim, como eu comecei foi, eu pegava livros, né? E aí eu pegava um livro, estudava lá, tal, e aí no final, bibliografia. Aí eu pegava a bibliografia, olhava aquele monte de livro, eu falava, puta, e aqui, né? O que eu vou pegar?
Aí eu chegava, entrava na Amazon, comprava todos os livros que estavam em bibliografia, puxava, e aí começava a estudar de novo. E aí pegava de novo a bibliografia, assim ainda. Então, assim, peguei um monte de tranqueira, um monte de porcaria no meio do caminho. Mas tiveram muito. E aí os livros que eu gostava mais, esse eu realmente ia atrás da bibliografia, porque eram boas referências, né? Então, e aí eu fui. Então eu pegava todo esse conhecimento que ia lendo em livros, comprei um monte de DVD, fazia tudo que é curso que aparecia pela frente e tal, e tentava aplicar. Né? E aí aplicava, errava, aplicava, errava. E aí uma outra dificuldade que eu tinha é que assim, eu não tinha com quem trocar informação, né? Porque as pessoas estavam numa outra vibe aqui no Brasil, né? E então quando eu falava de resolver problemas de comportamento de forma, de forma motivacional, de forma positiva, as pessoas falam, Léo, você tá louco, pô, usar petisco na estação tá até tudo bem, mas, pô, o cachorro tá derrubando, a cachorra é folgada, né? Isso eu escutava direto. Não, porque ela é folgada, ela tá fazendo isso pra te sacanear. Eu falo, é mesmo, você acha que ela derruba a barra pra me sacanear? Tipo, qual é a relação, né? E então, e aí eu não tinha com quem trocar isso, né? Com quem trocar essa experiência. Né? E um problema que eu tinha é que, assim, eu, por outro lado, era muito criativo em treino. Né? Então, as pessoas, tudo que... Eu nunca consegui, isso na minha vida inteira, eu não consegui pegar algo, ler e aplicar na íntegra. Né? Eu sempre olhava, eu entendia já na época muito bem os fundamentos do treino, né? E aí eu falava, putz, com ela, né? Que eu vou fazer com ela especificamente nessa situação? E aí eu montava toda uma forma de treinar que, na verdade, não existia aquilo, né, ainda. Né? Nem aqui no Brasil, nem em nenhum lugar, porque foi uma coisa que eu tinha criado. E aí as pessoas olhavam e falavam, Léo, você está viajando, meu. Você está viajando, isso não vai dar certo nunca, tal. Só que eu estava tão confiante por conta dos fundamentos, né, que eu falava, meu, isso vai funcionar. Né? E aí tinha vezes que funcionava, tinha vezes que não funcionava. Né? Às vezes ia na cabeçada, né? E aí eu pegava, quando não funcionava, eu pegava, voltava. E aí eu lembro que teve uma prova que para mim foi marcante, assim. Foi sair daqui de São Paulo, fui lá para Mojimirim, que acho que dá uns 350 quilômetros, é bem longe, assim. E para competir. E aí nas duas pistas somadas, eu fiz 7 obstáculos, só 3 na ordem correta. Então, assim, o caos a pista. E aí eu voltei dessa prova assim, meu, baqueado, sabe? Eu falei, putz, não é possível que eu tô estudando tanto para rodar 700 quilômetros num dia e fazer 3 obstáculos certos, né? E aí aquilo pegou tal, e aí e foi um dos momentos assim que para mim pegou bastante. Eu falava, putz, e aí eu voltava, estudava e aplicava. Enfim, aí todo esse processo meio sem fim. Então, assim, uma dificuldade muito grande que eu tive durante todo esse processo foi, eu sentia muita falta de com quem trocar informação. Né, de com quem realmente... Pessoas que entendessem de adestramento positivo, que na época praticamente não tinha, mas pessoas com quem compartilhar, né? Falar, poxa, eu tô tendo dificuldade com isso, com aquilo, e realmente faltava. Mas aí a Duda foi evoluindo pra caramba, né? A gente chegou assim a gente competiu no grau 3 do Agility, que é o nível mais alto. Né? Ela chegou a participar da convocação para representar o Brasil no Mundial da Finlândia em 2008. Então, assim, teve uma época que ela era considerada uma das melhores cachorras aqui no Brasil de Agility. E aí, com tudo isso, as pessoas começaram todo mundo que tinha cães problema, né? Me procurava, ô Léo, pô, me ajuda com essa aqui, porque ela também é super medrosa e tal. E aí foi desenrolando. Aí eu comecei a dar cursos, comecei a atender em domicílio. Né? E aí, com adestramento em domicílio é um mundo à parte, né? Foi a partir da Duda que você começou a praticar o adestramento a domicílio? Na verdade, eu comecei pela via inversa. Geralmente as pessoas começam com adestramento, né, e depois vão para a parte da Agility e tal. Eu comecei pelo Agility. E uma coisa que foi bem interessante, assim, como eu comecei com Agility, tudo o que eu treinava, eu, assim, com cães de cliente e tal,
queria com aquela explosão, né? Então, assim, se eu pedia senta e o cachorro sentava meio morto, deitava meio morto, eu ficava inconformado com aquilo, né? Então eu queria buscar explosão naquilo, quase como um agility com obediência, né? E essa, inclusive, foi uma das dificuldades. Demorou para eu entender que, na verdade, o que de fato é importante para o cliente. Que um data com explosão, que eu buscava tanto, para o cliente era indiferente, né? Na verdade, o que ele buscava era um data confiável, um data onde o cão respondesse na maior parte dos estímulos, com toda a parte de socialização envolvida, enfim, aí e para um outro contexto. E aí uma das grandes dificuldades que eu tive no adestramento de domicílio é que, assim, da mesma maneira, não tinha com quem trocar, né? Se eu perguntar assim, o que é um cão educado, né? As pessoas simplesmente não sabiam me responder. Falar, o cachorro senta, deita, fica, anda na guia. Eu falo, pô, isso é um cachorro educado? E aí eu vi um monte de cachorro no agility que fazia tudo isso, senta, deita, fica e andava. Na guia não, na guia os cães de agility não são voando na guia. Mas que fazia isso e assim, eram super mal educados. Eu falo, meu, tem alguma coisa que tá errado, né? Não é isso. Né? Isso não é a definição de um cão educado. Então, uma dificuldade muito grande que eu tive é isso. O que é exatamente um cachorro educado? Né? E aí também, estudar e criava as coisas, eu bolava na minha cabeça assim, qual que é o cão ideal? Um cão onde ninguém possa falar um A dele, que ele seja super bem recebido em todos os lugares, até. E aí, por sorte, eu tenho uma irmã que ela odeia cães. Ninguém consegue entender como isso é possível, porque ela cresceu junto comigo no meio dos cães. Só que ela tem aversão a cães. Então o meu objetivo era ter um cão que até ela adorasse. Né? Então essa era a minha meta. Né? E aí comecei a fazer esse trabalho, né? Essa experiência mesmo. Pô, como seria um cachorro que até ela adoraria? Né? E aí eu cheguei a algumas conclusões, tal, que depois eu ia ver que outras pessoas no mundo estavam nesse mesmo processo, chegaram às conclusões algumas vezes parecidas e outras vezes diferentes, né? Então, por exemplo, uma das conclusões que a gente chegou é que um cão educado, uma coisa que ele precisa ter é autocontrole, né? Que é muito parecido conosco, né? Quando você vê que uma pessoa educada é uma pessoa que ela tem autocontrole, que ela não surta, que ela quero isso, sai fazendo. É a pessoa que consegue se controlar nas mais diversas situações. Só que até chegar nisso, né, foi todo um processo, tentativa e erro. E aí nisso acontecia muito, por exemplo, estou atendendo um cliente, né, até entender de fato quais são os objetivos do cliente e que isso é importante, né, levou um certo tempo, porque no início eu botava o que eu achava que era importante. Né? E aí depois eu comecei a ir para um outro lado, fazer só o que o cliente achava que era importante. Só que os clientes não acham que socialização é importante. Né? Eles nem sabem o que é isso. Então, até conciliar as duas coisas foi um processo penoso. Né? Então acontecia, por exemplo, né, então, na verdade, assim, o que acabou casando é eu entender exatamente quais são as necessidades do cliente, quais são as necessidades do cão, né, e alinhar tudo isso junto. Né? Então hoje, na verdade, o trabalho da Tudo de Cão é isso. E junto com isso, deixando toda a marca da Tudo de Cão ali. Né? Então quando você pega cães que foram treinados pela Tudo de Cão, tem algumas características que são bem fortes. Né? Que é comum, inclusive, as pessoas olharem e falar, nossa, esse cachorro foi treinado pela Tudo de Cão? Né? Porque tem algumas características que são bem peculiares. Assim. Então, e aí um outro problema que a gente teve que eu tive com o adestramento de domicílio, é que assim, muitas vezes eu não tinha a preocupação, por exemplo, de fazer uma pesquisa de satisfação. Né? Pô, como é que o cliente está recebendo como que ele está vendo o adestramento? Né? Então, às vezes, eu fazia um trabalho que eu ficava assim, eu falava, puta, esse cachorro está espetacular, né? Com aquela mentalidade do cão de agility, né? O cachorro fazendo um deito assim impecável. E aí, daqui a pouco o cliente encerrava e falava, tô sem dinheiro, né? Aquela velha história do tô sem dinheiro.
E aí eu ficava assim, eu falava, puta, não faz sentido assim, dinheiro, um cara que tem uma casa com 10 funcionários, o que ele paga quando isso é muito irrelevante, não é esse o ponto. Né? E aí eu ficava assim conformado, eu falava, pô, mas por que que ele cancelou? Né? E aí, só que eu também não tinha a menor ideia do porquê que ele de fato cancelou. É, e aí aquilo mexia tal, então assim, e aí a gente percebeu que isso mais pra frente, que na verdade faltava uma pesquisa de satisfação ordenada e tal, só que quando eu percebi isso, como que eu iria fazer uma pesquisa de satisfação com todos os clientes, sendo que eu estava preocupado em dar aula, preocupado em ter novos clientes, enfim, não cabia ali, né? Aí um outro problema que acontecia bastante, que era bem curioso, eu estava dando aula, né, e uma coisa que eu sempre tive comigo, que assim, enquanto eu estou treinando um cão, eu não falo com ninguém. Né? Eu sempre tenho foco total. E aí, com ninguém, ninguém mesmo. Eu não atendo telefone, não falo com o cliente, com o próprio cliente, não falo com ninguém. Né? E durante a sessão de treino, eu tenho foco total no que eu estou fazendo. E aí, nisso, ligava o cliente querendo fechar um adestramento. E aí? O que eu fazia? Então, assim, se eu não atendesse, provavelmente perderia o cliente, né? Ou teria uma chance, pelo menos, dele procurar outras pessoas, tal. Por outro lado, eu não poderia deixar a qualidade cair, né? Então esse foi um problema sério, assim. Aí uma outra coisa que acontecia em relação à cobrança, né? Então, pô, eu sempre fui muito péssimo assim para cobrar, né? Tanto o cliente quanto, sei lá, qualquer coisa. Alguém tá me devendo um livro que pegou emprestado, porque eu não consigo, para mim é ruim fazer isso. Né? E aí já teve um caso assim, de um cliente que ficou me devendo 10 meses. E eu continuava atendendo, e como se nada tivesse acontecendo e tal, mas não tinha coragem de chegar. E aí, com tudo isso, e essa a gente chega à conclusão de que pô, a gente precisa ter alguém, um assistente, né, para trabalhar com a gente, alguém para fazer essa parte que eu não gosto, né. Então, outra coisa que acontecia muito é o agendamento de aula. Então, às vezes as pessoas me ligavam e aí para eu fazer esse agendamento, pô, não tinha ali exatamente aonde que a pessoa mora, tá perto de que cliente, né? Esses problemas que são penosos assim para quem tá trabalhando e trabalha com isso e trabalha sozinho, né? Então, com tudo isso, e a Sara a gente falou, pô, a gente precisa ter um assistente. A gente foi levantar os custos, tal, falou, putz, é inviável. Né? Não faz sentido, porque é um assistente para eu e aí depois a Sara, para nós dois. Né? Mas por outro lado tinha um monte de gente que estava assim, se encantando com a metodologia, com a forma com que a gente atendia, né? Principalmente depois que a gente conseguiu resolver essas questões de objetivo do cliente, objetivo do cão e tal. E aí as pessoas começaram realmente a se encantar com a forma com que a gente estava trabalhando, né? E aí começava a indicar um pro outro, que indicava, pô, conheci a cachorrinha que você treinou, a fulaninha, e aí, pô, eu quero minha cachorra igual a dela, e assim ia, e aí o telefone não parava de tocar, teve um momento assim que eu e a Sarah a gente entrou em pânico, porque a gente saía às 6 da manhã, chegava em casa às 11 da noite, cada um tava dando umas 11 aulas por dia, e um monte de gente ligando, e a gente falou, não dá, a gente estava num nível de estresse máximo, né, a qualidade de vida já estava zero, porque a gente passava o dia inteiro treinando, né, e, e foi aí que a gente resolveu realmente falar, não, vamos, não é por aí, a gente está fazendo as coisas, tudo bem, a gente está deixando pessoas satisfeitas, está bacana e tal, mas não tá legal, desse jeito não tá sendo produtivo, né? Pelo menos pra gente a qualidade de vida tava horrível, a gente não vai conseguir atender, trabalhar nesse ritmo por mais muito tempo, né? E foi aí que a gente resolveu realmente aumentar a equipe, expandir, passar a metodologia para frente e tal. Então, na verdade, foi toda essa saga aí que até chegar aqui, né? Até a gente resolve, na verdade, montar a equipe, né? E aí, quando a gente resolveu montar a equipe, né, teve um outro processo, né? Então, uma coisa que a gente, na verdade, eu e a Sarah, a gente sempre foi muito nerd nesse sentido, a gente sempre estudou muito, né, para fazer as coisas. E para montar a equipe acabou sendo da mesma maneira. A gente passou um ano estruturando,
entendendo exatamente quais seria o melhor formato, como seria o formato, né, o que a gente ofereceria para a equipe, enfim, aí tem um monte de coisas. Legal, Léo. Vamos voltar um pouquinho pro presente agora, Léo. Depois de tudo que você passou, vamos falando só da Tudo de Cão, tá? Qual que é o propósito do seu negócio? Por que você faz o que faz? A missão da Tudo de Cão hoje é bastante objetiva e bastante específica, né? A Tudo de Cão tem como missão integrar os cães na sociedade e levar harmonia para as pessoas que têm cães. E por que a gente escolheu essa missão? Uma coisa que a gente percebeu durante todos esses anos é que aqui no Brasil, quando a gente compara Brasil com Europa, é muito discrepante a cultura. Então, assim, na Alemanha, cachorro pode entrar em tudo que é canto, são bem-vindos, os cães são absurdamente educados, né? Na França tem lugares que não são permitidos crianças, mas são permitidos cães, né? Porque é incomparável a forma com que se comportam, né? Os cães são infinitamente mais educados do que as crianças. Então, e aí quando a gente compara com aqui, né, você tem desde legislação, que simplesmente não aceitam, você não pode levar cães em restaurantes, né, a menos que o restaurante tenha uma área externa, a legislação proíbe de fato. E tem um ponto importante, os cães não se comportam. Então, teve uma pessoa da equipe que me contou hoje que ela tinha um shopping aqui em São Paulo, que ela levava a cachorrinha dela e de um dia para o outro ela foi barrada e falou, não pode mais entrar cachorro, só cachorro no colo. Ela falou, ué, mas o que aconteceu? Ah, não, porque tinha um cachorro que vinha aqui que tentou atacar uma pessoa. E aí você fala, pô, um cachorro tentar atacar uma pessoa, quer dizer, isso em alguns países seria motivo para pessoas denunciarem e esse cão ser eutanasiado. Tamanha seriedade com que as pessoas encaram esse assunto. Né? Então, como isso é levado muito a sério, as pessoas se preocupam desde filhote a educar para nunca chegar nesse ponto. Então, o que eu vejo que é uma grande diferença é a forma com que as pessoas encaram a educação de um cão. Né? E aí a missão da Tudo de Cão é exatamente oferecer uma educação sólida para que as pessoas encarem a agressividade de um cão com uma pessoa, de um cão com outro cão, não com a naturalidade que elas encaram hoje aqui no Brasil. As pessoas encaram isso como normal, ela rosnou, não, é porque ele é dominante, não, porque ele é possessivo, não, porque ele não gosta de macho. Quer dizer, isso não faz sentido. Né? Os cães são seres sociais, eles devem conviver em sociedade de forma adequada. Né? Então, a grande missão da Tudo de Cão é mostrar como fazer isso e levar informação para que as pessoas consigam de fato fazer isso. Então, de forma simples, é essa a missão da Tudo de Cão. Entendi. Léo, grande parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo querem fazer da sua paixão um negócio, trabalhar com os cães. E você está falando que a Tudo de Cão é justamente isso. Tu pode dar mais detalhes sobre como funciona a Tudo de Cão? A Tudo de Cão, dentro de todo aquele negócio que eu e a Sarah, a gente estruturou, da forma com que a gente iria expandir a equipe, a gente montou no sistema de franquias. Né? Mas não aquela franquia tradicional, tipo o McDonald's. Né? O McDonald's é bem uma franquia bem típica, né? Que tem o cérebro, né, que espalha informações para o corpo e corpo, siga, você não tem que pensar, é só andar. Né? A visão tradicional de franquias é nesse sentido, né, de uma coisa piramidal. Só que isso para mim e para a Sarah é completamente impensável. Né? Então a gente tem aversão a hierarquias. Né? Então a forma com que a gente montou é um sistema colaborativo. Então não é algo piramidal e sim algo circular. Então o nosso foco é com que todas as pessoas, todos os franqueados colaborem e participem de forma ativa para o desenvolvimento da marca. Então, do ponto de vista prático, o que é isso? Trazendo conteúdos novos,
né, trazendo informações, trazendo discussão. Então tem discussões a tudo de cão. Por exemplo, uma pessoa não concorda com uma determinada forma com que as coisas estão se desenrolando, elas têm total liberdade para falar, olha, Léo, olha, Sarah, eu não concordo com isso. E aí, assim, se a pessoa provar, convencer eu e a Sarah e o grupo, vamos que vamos. Entendeu? Então a gente não tem essa questão de, não, somos o dono, não tem absolutamente nada disso. E uma forma que eu gosto de comparar, na verdade, a Tudo de Cão, é com o YouTube. Porque o YouTube é um site colaborativo, né? Então, e esse é um dos grandes motivos de ser esse sucesso todo. Então qualquer pessoa pode, estou filmando aqui os meus cães brincando. Eu posso filmar aquilo, jogo para o YouTube, se as pessoas acharem bonitinho, vai dar uma mega visibilidade para o vídeo e tal. Se não, aquele vídeo morre, né? Então, no fundo, todos os usuários do YouTube são agentes ativos para o desenvolvimento do site. Se não fossem os usuários, o negócio simplesmente morreria. E na Tudo de Cão a gente encara exatamente dessa maneira. Todos os franqueados são agentes ativos do desenvolvimento da empresa. Sem os franqueados, simplesmente não faz sentido ter empresa. Então é dessa maneira com que a gente encara a franquia, né? De forma com que as pessoas, todos os franqueados, colaborem realmente ativamente e tenham um propósito em fazer aquilo, e não simplesmente fazer aquilo, né? Então a gente estruturou, na verdade, a Tudo de Cão dessa maneira. E aí, assim, já aconteceu de franqueados criarem novos serviços, buscarem, falar, olha, eu quero dar aulas em grupo, eu quero trabalhar com terapia, eu quero trabalhar na cão inclusão, né? Então os franqueados têm essa liberdade e de criar novos serviços. Então, por exemplo, recentemente teve um franqueado que falou, poxa, vai ter um evento assim, assim, assado, eu queria fazer assim, assim, ao invés de fazer essa apresentação desse jeito, que é como vocês faziam, queria ir nessa direção, queria fazer uma apresentação, enfim, aí a gente dá total liberdade. Na verdade, a nossa função como gestores é dar todo o suporte para que o franqueado consiga desenvolver o máximo possível do potencial dele, né, e fazer o que ele realmente gosta de fazer, tá? E não simplesmente dar aula em domicílio, que se não for a praia dele, né? Tem franqueados hoje que falam, Léo, eu quero focar exclusivamente em aula em domicílio, que é o que eu amo fazer e é isso que eu quero fazer. Léo, para não deixar nossa conversa muito longa, eu tenho mais uma pergunta, e sobre a cão inclusão a gente marca uma próxima entrevista, pode ser? Combinado. Tá. Imagina se você fosse começar do zero, Léo, e você não tivesse nada do que você tem hoje. Qual o caminho que você tomaria? Olha, eu acredito que o principal, no meu caso, no caso da Sarah, foi de fato encontrar a paixão. É encontrar aquilo que você realmente ama fazer, né? Então, no meu caso especificamente, foi a Duda, né? A Duda foi o grande motivo para eu realmente estudar, aprender. E assim, naquela época, nem pensava em trabalhar de fato com adestramento, montar uma empresa. Isso, na verdade, tudo que aconteceu depois foi consequência da Duda, né? Então, a Duda foi minha grande motivação, né? Foi aonde eu vi uma necessidade, né? Eu vi que as pessoas em volta não conseguiam me ajudar, né? E eu vi que para eu conseguir resolver um problema, eu precisava de fato conhecimento. Eu precisava estudar, e estudava um pouquinho, não resolvia, estudava mais um pouco, não resolvia. Então eu precisava realmente assim de um volume de informação muito grande para conseguir resolver o problema que eu tinha, né? Então o que eu vejo que foi o principal para mim foi encontrar de fato a paixão. E isso, assim, pelo menos no meu caso, em toda a minha criação foi dessa maneira, né? Então é uma coisa que meus pais sempre me falaram. Então quando eu resolvi sair de Salvador e vir para São Paulo, né, falando que eu queria fazer uma faculdade em São Paulo, que eu queria entrar na USP, eles me deram total apoio, né? Eu falo que eu fugi de casa, mas mas eu tive total apoio para fazer isso, né? E da mesma maneira, quando eu falei que eu ia fazer física na USP, eles olharam e falaram, física, Léo? Mas você tem certeza, né?
porra, física, só tem o louco ali, não? Aí, mas eles me apoiaram, né? Eu falei, não, porque na época realmente física era a minha paixão, né? Então, na verdade, a minha criação foi nisso, buscando o que eu realmente gosto de fazer, o que eu amo fazer. E isso aconteceu com a Duda, e aí depois que eu resolvi todos os problemas que eu tinha com a Duda, isso acabou refletindo na Tudo de Cão, né, que quando a gente montou a equipe, nossa grande satisfação era realmente ver as pessoas se desenvolvendo, né, a gente vendo como que a nossa forma de treinar ia mais e mais pessoas e mais cães se beneficiavam da forma que a gente estava treinando, que realmente tinha um impacto direto na sociedade, né? Então, assim, o que eu recomendo para as pessoas que estão querendo começar é realmente encontrar essa paixão, né? E só não é paixão por cães, né? Isso não é suficiente. Na verdade, tem que ter paixão por treinar cães, o que é uma coisa muito diferente. Eu ia justamente te perguntar isso, se fosse para dar uma dica para essas pessoas que querem começar o seu negócio, qual seria a dica do Léo? Exatamente, assim, ver se você realmente ama treinar cães. Se você tem tesão em treinar cães, ótimo, estude o máximo que você puder. Hoje você tem muita informação, muita coisa disponível na internet, né? E compre livros, DVDs, né? E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Você ter conhecimento e sair daquele... Hoje, quando a gente vê em Facebook, em blogs e tal, tem muita questão do achismo, né? Ah, eu acho que assim é melhor, eu acho... E na verdade, quando você estuda, você usa a ciência como alicerce, você foge desse achismo e você acaba tendo muito mais resultado, né? Então essa é uma característica que a gente puxou também a Tudo de Cão. A gente vai, na verdade, o que a ciência acha? Eu não quero saber o que fulaninho acha, o que ciclaninho acha. Eu quero saber o que a ciência acha. E os resultados acabam sendo muito mais consistentes, porque você consegue provar que aquilo vai dar certo, né? Então, se tem uma dica que as pessoas possam levar, vá atrás do que de fato a ciência está falando sobre adestramento, né? Se isso realmente é a sua paixão. Se você só ama cães, tem infinitas formas de você trabalhar com cães, desde sendo veterinário, ou dog sitter, ou enfim, todas essas podem te dar uma qualidade de vida excepcional, né? Ou passeador, enfim, pode te dar uma qualidade de vida excepcional. Eu acho que para adestramento você precisa amar treinar cães e amar passar informação para o dono para que ele aplique e passar isso para frente. Nossa, Léo, muito obrigado é um prazer, é uma honra para mim estar aqui conversando com você. Eu quero te agradecer, quero parabenizar pelo seu trabalho e desejar um feliz 2015 que seja repleto de realizações. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui mais uma vez com o pessoal do Conoec. É realmente uma honra fazer parte aqui dessa comunidade que está se formando. Certo. Obrigado, Léo.